Ontem à noite eu recebi o link de uma matéria que diz o seguinte. Junto com o link veio a mensagem assim, ó. Agora que Bolsonaro está preso, o discurso que resta é esse mesmo. E a matéria é essa. Luiz Hermínio defende que o Brasil não precisa de presidente evangélico. Em publicação feita em suas redes sociais, o apóstolo Luiz Hermínio defendeu que a transformação do país depende da santidade da igreja. Ah, vá, meus amigos. E aí eu corri atrás. Da postagem, na verdade a postagem é essa. Ele postou na rede social dele: o Brasil não precisa de um presidente evangélico, o Brasil precisa de uma igreja pura e santa. Aquela coisa, né, que ele faz sempre. E ele colocou ainda assim, ó: devemos buscar ser puros e santos. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Meus amigos, o pior de tudo é que tem gente que cai nessa ladainha, meus amigos. Não seria esse o mesmo cara que outrora, conforme os pregadores falam, né? Que outrora estava nos mesmos palcos com o Bolsonaro, né? Vamos ser bem específico. Eu confesso que eu lendo isso aqui, ao mesmo tempo eu me preocupei, cara. Eu até pensei, poxa vida, estou concordando com o cara. Eu acho que eu preciso tomar os meus remédios. Agora, a estratégia do Luiz Hermínio sempre foi sair em primeira mão com frases de efeito, com decisões. E o que muita gente não está percebendo no meio disso tudo? É que a mamata acabou, né? Os pilas, o ano eleitoral está aí, 2026 é um ano eleitoral, não tem os pilas, né, dos ditos candidatos, representantes da igreja, e o que resta é o Flávio Bolsonaro. Aí, o que fica dando a entender para mim, tá, é o que eu penso, é que Luiz Hermínio não apoiará Flávio Bolsonaro. Ele está sinalizando aqui que família Bolsonaro deu, chega, pode ir na igreja, que nem o Flávio está fazendo, pode ir na igreja adorar, pode ir cantar, pode ir orar, pode fazer live pregando, pode fazer live orando, como o Flávio Bolsonaro está fazendo, já que o seu pai está impedido de concorrer às eleições, foi apresentado o filho e o filho está sendo rejeitado por pastores. E fica a pergunta, quem o senhor Luiz Hermínio irá apoiar então? Será que será o Flávio Bolsonaro ou ele vai escolher a neutralidade que deveria ter escolhido desde o começo, desde lá de antes ter começado toda essa palhaçada que a igreja se meteu comprando a briga política? E no final das contas restou evangélicos presos, estão presos até hoje, e uma verdadeira anarquia no meio evangélico. Dado o apoio ao Bolsonaro, que era o salvador da igreja. E quando o cara vai preso, nem para considerar o Bolsonaro como Paulo e Silas na prisão, né? Simplesmente os pastores viraram as costas. E aí muita gente se pergunta, muitos crentes ficam perdidos, preocupados, o que vai dar, o que vai acontecer. Poxa, o meu pastor outrora apoiava Bolsonaro, agora está em silêncio. Sabe por que o silêncio do seu pastor? Porque acabou a mamata, meus amigos. As igrejas em anos de eleições funcionam como curral eleitoral e o seu pastor como cabra eleitoral. E a pergunta é, se Flávio Bolsonaro manter o comprometimento de largar uma grana para essas lideranças evangélicas, vai continuar a mesma bagunça. Se não, eles vão vir com história igual essa. Que a igreja não pode se misturar mais com política, depois de toda a bagunça feita. E agora que o Bolsonaro, que alimentava esses pastores, está preso, o que resta é esse discurso aí mesmo. E eu concordo com a frase, cara, o Brasil não precisa de presidente evangélico. A política recente, meus amigos, mostrou, ficou claro, se você não viu, dá uma analisada que você vai enxergar isso. A política recente desse apoio maciço para cima de Bolsonaro no passado, mostrou que esses líderes não apoiam candidatos por uma convicção espiritual, uma convicção dirigida por Deus, mas sim por jogo de interesse. Ou seja,
acesso a verbas, influências legislativas, prestígio na estrutura do poder, que é isso que eles queriam. E quando o político sorri para eles, está em liberdade, sorrindo, abraçando, eles tiram foto e dizem que essa é a direção de Deus. Quando o político está no chilindró, preso, sem condições de estar junto, sem influência nenhuma, aí dizem que a igreja é espiritual demais para estar envolvido em eleições. Essa frase do Luiz Hermínio aí, para mim, fica claro que é uma jogada, cara, de quem quer poder e não de quem quer fé. O que muita gente, já para finalizar o vídeo, não vou me estender muito aqui, mas o que muita gente não entende, não percebe, é que esse teatro, meus amigos, de igreja acima da política, só funciona quando convém aos líderes. E quantas vezes você já ouviu o seu pastor dizendo que ele não é político, não gosta de política, mas ele abre espaço. E eu vou dizer uma coisa para você. Se o líder influencia votos, direta ou indiretamente, disfarçadamente, articula e fazem campanhas nos bastidores, esse pastor já está comprometido com a política e é um político, cabo eleitoral. E pode ter certeza que esse cara vai ter vantagens. E outra coisa, não dá para afirmar que a igreja não deve servir a política, a igreja não deve servir a política conforme muita agora, né, inclusive esse. Porque de contrapartida estão servindo claramente as vantagens que a política dá de contrapartida. Isso é hipocrisia. Luiz Hermínio, né, defende que o Brasil não precisa de presidente evangélico. E aí, meus amigos, eu deixo com vocês os comentários. Porque para mim esse cara tá... para muitos ele tá perdidinho, mas ele tá armando alguma coisa aí. Vai vir com... ou de duas uma, vai declarar apoio a outro candidato que não é Bolsonaro mais, ou vai ficar neutro. Ou seja, no meu ponto de vista, está meio perdidinho e naquela mesma ideia de sempre, querendo lacrar com as suas frases de efeito. Não deixa de ser um oportunista da fé, sempre querendo se dar bem em cima do seu discurso, para cima dos fiéis. E o que caberia a ele é defender a igreja dos lobos, dos próprios parceiros, afinal ele é um deles, né? Mas o papel dele seria esse, defender a igreja e não envolver a igreja em política ou sair, né, dando pitaco aí em questão política. O nível que o Brasil chegou é de pastores que se dizem santos, homens de Deus, sagrados, estão em outro patamar, se igualar ao contexto dos políticos. Eles conseguiram essa proeza, colocar a igreja no mesmo nível da política. E agora, para mim, é tarde uma frase dessa surgir efeito. Ainda mais nesse ano político, porque isso aqui tem uma mensagem subliminar por trás. Tenta descobrir para ver se você consegue. Brasil, olha só o que ele disse. O Brasil não precisa de presidente evangélico. Quem é o evangélico que está saindo aí? O filho do Bolsonaro. Isso quer dizer o quê? Já dando sinal que não irá apoiar o Bolsonaro, seria isso? Se os pastores evangélicos, líderes evangélicos e cristãos não se posicionarem como verdadeiros evangélicos, como verdadeiros cristãos, não vai ser o salvador da pátria um presidente cristão. Pode entrar qualquer presidente lá que não vai dar jeito. Pode ser evangélico, extremamente evangélico, não evangélico, ateu. Qualquer um não vai dar jeito. É a igreja, é os líderes evangélicos, é a igreja que tem que se colocar no lugar dela e você, fiel membro, votar em quem mais se aproxima com os valores que você acredita e defende. Porque, pelo contrário, é pastor tirando onda, é pastor querendo mostrar que sabe mais que o outro. E o Brasil até agora não teve presidente evangélico. Bolsonaro não era evangélico, é católico. Agora vem o filho que diz que é evangélico. Então seria o primeiro se chegar lá. Mas até agora não tem. Então o Brasil nunca precisou de presidente evangélico até agora. E o porquê que eu acho que é uma indireta para cima de, né, sair fora de um apoio ao Flávio Bolsonaro? Justamente porque é o Flávio que é o evangélico, é o que está, né, foi batizado na igreja e tudo, frequenta, está fazendo live o tempo todo lá, pregando, cantando, orando, só falta profetizar. Seria ele o primeiro presidente evangélico do Brasil?
Não sabemos, só final de 2026 que vamos saber. E até lá tem muita água para rolar e muito pastor fazendo campanha política. Eu só digo uma coisa, Brasil não precisa de um presidente evangélico, mas precisa de um presidente honesto e que entenda as necessidades dos brasileiros, porque o nosso Brasil, meu amigo, é só Deus na causa. E agora o que mais vemos é pastores mudando o discurso justamente porque a bufunfa acabou. E se começar a cair bufunfa, eles voltam tudo de novo. É quem dá mais leva. É tipo aquilo mesmo, quem dá mais leva. É assim, infelizmente. Se você concorda comigo, comenta. Se não concorda, comenta também. Deixa o seu joinha, que é importante. Ajuda divulgando o nosso conteúdo. Se inscreva no canal, me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.